Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Professor Daniel Sena, com mais um vídeo para o canal do YouTube, e desta feita nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Queremos agradecer a todas as pessoas que gostam do nosso conteúdo e tenho certeza que todas as nossas mensagens têm chegado ao maior número de pessoas para que o nome do Senhor Deus possa ser glorificado. Mas nós pediríamos a todas as pessoas indiscutivelmente que ainda não são inscritas no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, deixem um joinha, faça o seu comentário, assista todo o vídeo para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante e possa estar indicando para o maior número de pessoas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje nós temos uma mensagem extremamente importante. E diga-se de passagem, vocês já conhecem, já sabem que as nossas mensagens, elas são instigantes, né? E tem aí impactado o maior número de pessoas. E hoje estaremos subordinados ao tema, a matemática de Deus. Exatamente isto, a matemática de Deus. Tenho certeza que essa mensagem já tem um endereço certo, mas nós gostaríamos nesta hora de pedir a todos vocês que orem conosco. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado esta tarde de estar sendo aqui um canal condensado de bênçãos para o meu irmão e para a minha irmã. Pai, fala o nosso coração, que esta mensagem, Senhor, possa alcançar o coração do meu irmão e da minha irmã para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, preste bem atenção. Hoje nós estaremos subalterno ao tema, a matemática de Deus, exatamente este tema. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de 8 ao 9, nós vemos uma palavra extremamente interessante que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele já inicia dizendo que os pensamentos de Deus são mais altos, maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Então, logo na nossa introdução, nós vivemos no mundo movido pela lógica, pela razão e pelos cálculos humanos. A matemática de Deus é completamente diferente da matemática dos homens. O que parece pouco, insuficiente ou improvável é aonde, na mão de Deus, se torna uma matéria-prima,
Exatamente isso. Então, nós já começamos de antemão, meu amigo, minha amiga, entendendo que, na verdade, aquilo que é desprezado pelo mundo, aquilo que não é valorizado pelo mundo, nas mãos de Deus se torna milagre. Então você começa a perceber que tudo nas mãos desse Deus grande se torna uma matéria-prima. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e temos uma passagem, diga-se de passagem, extremamente interessante e oportuna para o nosso tema, no capítulo 14, versículo de número 17 ao versículo de número 21, olha a expressão dessa particularidade da Bíblia. Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E diga-se de passagem, aqui é um diminutivo de peixe, peixinhos. Jesus pega o pouco e alimentou uma multidão. Então você sabe, você conhece essa passagem da Bíblia, essa passagem da palavra do Senhor, que foi justamente a multiplicação dos peixes, quando já havia vários dias em que aquela grande multidão estava seguindo a Jesus, e numa oportunidade onde muitas pessoas já estavam com fome, chegaram com Jesus e disse: Senhor, aonde compraremos pães para alimentar tão grande multidão? Nem 200 dinheiros seria o bastante para alimentar esta multidão. E a Bíblia diz, meus amigos, minhas amigas, que no momento daquela pergunta, surge um garoto no meio da grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos e oferece para Jesus. E os discípulos, percebendo aquela situação, disse: dai-me esses peixes, dai-me esses pães. E os discípulos não entenderam absolutamente nada, a ponto até de dizer: Senhor, o que é isto para uma grande multidão? Ora, lembre-se que no começo da minha mensagem eu disse as seguintes palavras. Preste bem atenção. O que parece pouco, insuficiente ou impossível, para Deus é matéria-prima. Não importa se é 5 pães e 2 peixinhos. Isso na mão do grande Deus eu sou, do grande Nazareno, do grande Senhor Jesus Cristo, é um grande milagre. E você conhece a história melhor do que eu. Diz a Bíblia que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Meus amados irmãos, meu amado amigo, você já parou para pensar que o Deus que tu serve é aquele que multiplica pães e peixe? O Deus que tu serve é aquele que não tem barreira, não tem dificuldade nenhuma, porque o possível pertence a nós, mas o impossível pertence a Deus. Então, quando nós começamos a fazer uma aplicação pessoal nessa particularidade na Bíblia, nós vemos algo extremamente importante. Deus não precisa de muito, Ele precisa apenas do que você tem. Entregue nas mãos dele com fé. Você se lembra a multiplicação lá do azeite da viúva? Não tinha praticamente nada, e o profeta, ele pede para que aquela mulher fizesse primeiro um bolo para ele. Talvez se fosse eu e você, nós estaríamos pensando: mas ele sabe que não tem nada aqui na minha casa, e agora ele pede para que eu possa fazer um bolo primeiro para ele, não vendo a minha necessidade? Então você já parou para pensar, meu irmão, minha amiga, que a fé daquela mulher
foi uma fé grande, ela não questionou com o profeta, e você conhece a história. A Bíblia diz que o azeite da panela jorrava incessantemente, né? E a farinha da sua panela não acabou. Segundo a palavra do profeta, homem de Deus, o profeta Eliseu. Então, na matemática de Deus, ela só tem multiplicações. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não somente profetizaremos, abençoaremos A e B, mas também nós vamos ordenar que esse monte saia daqui e se transporte para o outro lado, e assim sucederá. Essa é a matemática de Deus. Deus não precisa de muito, não, de muita estética, não, Senhor. Se você tem um pouquinho aí, Ele vai multiplicar esta fé, Ele vai multiplicar esta confiança, e daqui a pouco você se tornará um baluarte nas suas mãos. Já no nosso segundo triângulo da nossa mensagem, Deus divide para multiplicar. Exatamente isso. Ele divide para multiplicar. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar. Ou seja, Deus dividiu o mar para multiplicar a fé daquele povo. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele primeiro abriu o mar para multiplicar a fé daquele povo sofrido, que já estava vindo do Egito, passando por grandes desertos, muita fome, muito suor, muito sol, mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da matemática, da multiplicação, do milagre. E numa aplicação pessoal, nós vemos o seguinte: às vezes Deus divide o caminho diante de você, não para te confundir, absolutamente não, mas para abrir a passagem e te fazer avançar. O que parece separação pode ser preparação para um milagre maior. Exatamente isso, meu irmão, minha amiga. De repente você e eu não estamos entendendo todo esse processo, não estamos entendendo o porquê de tudo isso, mas é justamente para que Ele possa aumentar a tua fé, aumentar a tua confiança, e o nome do Senhor Deus possa ser glorificado. Talvez o povo não estava entendendo de tudo que estava acontecendo ali, mas a Bíblia diz que logo após a passagem do Mar Vermelho, Miriam entendeu o grande milagre, e a Bíblia diz que ela pega o seu tamborim e louvou ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta é a matemática de Deus. O nosso terceiro tópico e o triângulo da nossa mensagem diz o seguinte: Deus soma quando o homem subtrai. Deus soma quando você e eu, nós subtraímos. Por exemplo, nós temos uma passagem bem interessante no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz assim: o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuíra. E você conhece a história de um dos maiores homens da história, a história de Jó, quando Deus permite que o adversário tocasse em tudo que ele tinha, inclusive na própria família, para realmente tirar uma dúvida, né? Porque a Bíblia diz que Satanás já dizia ao Senhor que
que ele era o maior dizimista do Oriente simplesmente porque tinha tudo. Mas toca-lhe para ver se ele não vai blasfemar na tua presença. E Deus, meus amados irmãos, ele é um especialista em aceitar duelo, porque ele é o maior de todos, ele é o grande. E a Bíblia diz que ele entregou, ele toca-lhe em tudo que ele tem e verás se ele vai me blasfemar, se ele vai blasfemar na minha presença. E você conhece a história, diz a Bíblia que ele glorificou o nome do Senhor, até dizendo: no saí e no voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois que ele perde tudo, não vou aqui contar a historicidade dos fatos, mas depois que ele perde tudo, Deus, como Deus da matemática, abençoa aquele homem e lhe dá tudo em dobro, para que o nome do Senhor Deus pudesse ser glorificado e Satanás pudesse ser envergonhado. E eu quero encerrar a minha participação nesse tema lindo e maravilhoso, a matemática de Deus, dizendo o seguinte: não se preocupe, não se aveste, o Deus que tu serve, ele está trabalhando no silêncio, porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo para amanhã e Deus não trabalha assim. Lembre-se que o pódio, a taça, é apenas um mimo do percurso que realmente o Senhor deu para você e deu para mim. O importante não é a taça, o importante não é o pódio, mas o importante é o percurso. É o percurso que nos faz uma pessoa melhor. É o percurso que faz com que a gente realmente entenda os mistérios de Deus. É no percurso que muitas das vezes furamos os nossos pés com espinhos e pedras pontiagudas. Mas é no final de tudo isso que você vai entender que a matemática de Deus é uma realidade na minha e na tua vida. Amados irmãos, fique em paz, não se aveste, não se preocupe, porque o Deus que tu serve e o Deus que eu sirvo, ele é um especialista na matemática. Ele vai multiplicar a tua fé, ele vai multiplicar tudo aquilo que você perdeu. De repente você não tem mais esperança, não tem fé, não tem mais aquela alegria de servir ao Senhor, mas Ele é um especialista em multiplicar a sua fé. Então nunca esqueça, o Deus que tu serve, Ele realmente é um especialista em multiplicar e mudar a vida do ser humano. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta hora, meu Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor me dá esta hora, de entregar esta palavra escriturística a este irmão, a esta irmã, Senhor, que me ouve nesta hora. E eu tenho certeza, Senhor, que a matemática do Senhor vai chegar até a esta pessoa, até a este irmão e a esta irmã, e o teu nome vai ser glorificado. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. E não se esqueça, o Deus que multiplica, o Deus que faz e acontece, a matemática de Deus, ela precisa estar na minha e na tua vida cotidianamente. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou desta palavra escriturística, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar para o maior número de pessoas esse vídeo, para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante e possa estar abençoando aí
o maior número de pessoas para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.